Sabe quando a gente pensa em engenharia, vem à mente conceitos super complexos, né? Tão complexos que, às vezes, a sala de aula tradicional simplesmente não dá mais conta. E se a solução para aprender tudo isso não estivesse num livro, mas num tabuleiro de jogo? Pois é, vamos dar uma olhada numa proposta que está literalmente mudando o jogo no ensino dessa área. Para entender essa mudança, é só olhar para essa comparação. De um lado, o ensino tradicional. A pessoa fica lá, passiva, ouvindo a teoria, muitas vezes num esquema bem individual. Do outro lado, a gente tem a aprendizagem ativa. Todo mundo interagindo, colocando a mão na massa e, o mais importante, colaborando. É exatamente essa virada de chave que está no centro da nossa análise de hoje. Uma mudança gigante na forma de preparar os engenheiros do futuro. Tá, mas por que essa mudança é tão necessária assim? O que tem de tão errado com o modelo antigo, especialmente para quem está estudando engenharia hoje em dia? A questão é que a formação em engenharia civil hoje vai muito, mas muito além do domínio técnico. Ela exige um raciocínio afiado, saber trabalhar em equipe e uma capacidade de resolver problemas em cenários que são absurdamente complexos. E vamos combinar, só ficar ouvindo uma palestra dificilmente desenvolve tudo isso, né? E bem no meio desse desafio todo tem uma filosofia bem específica, a Lean Construction, ou em bom português, a construção enxuta. É uma abordagem super eficiente, mas que, olha, é uma verdadeira dor de cabeça para ensinar do jeito tradicional. Mas afinal, o que é essa tal de Lean Construction? De forma bem simples, é uma filosofia de gestão. O foco dela é total em maximizar a eficiência e a produtividade e, ao mesmo tempo, minimizar todo e qualquer tipo de desperdício num projeto de construção. A meta é clara: criar mais valor usando menos recursos. O grande problema é que os conceitos dessa filosofia são todos interligados, um depende do outro. Isso torna quase impossível entender de verdade só lendo um livro. É aquela velha história, é como tentar aprender a nadar lendo um manual. Simplesmente não vai rolar. Então, se a teoria sozinha não dá conta, como é que se resolve isso? Bem, a proposta desse estudo foi bem ousada. E se a gente transformasse o aprendizado num jogo? Trazer toda aquela teoria complexa para um cenário prático, palpável. E a proposta foi exatamente essa: o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro físico e educativo. Ele foi todo construído em cima de dois pilares bem poderosos: a gamificação e a multimodalidade. A ideia central é facilitar a absorção desses conceitos de um jeito divertido, interativo e, claro, colaborativo. E essa palavra chique aí, multimodalidade, o que é isso? Pensa assim, é uma abordagem que mistura diferentes formas de comunicação. A fala, o que a gente vê, o espaço físico, para turbinar o entendimento. Em vez de aprender de um jeito só, você usa vários ao mesmo tempo. Na prática, dentro do jogo, isso acontece o tempo todo. A linguagem verbal aparece quando os estudantes estão ali discutindo estratégias. A visual, na hora de interpretar o que está acontecendo no tabuleiro. E a espacial, quando eles estão movendo as peças, interagindo com o jogo. Todas essas linguagens trabalhando juntas para construir o conhecimento. Claro que uma ideia tão inovadora assim precisava ser colocada à prova, né? Então, vamos ver como esse jogo foi desenvolvido e, mais importante, como ele se saiu no teste prático. O processo foi bem estruturado. Primeiro, um mergulho fundo em toda a literatura sobre o assunto. Depois, veio o desenvolvimento do protótipo do jogo. E, por fim, a aplicação piloto com 12 estudantes de engenharia civil para ver se a teoria realmente funcionava na vida real. E agora, a parte que todo mundo espera, os resultados. Será que essa abordagem diferentona realmente deu certo na prática? Então, fica a grande pergunta. No fim das contas, como o jogo foi recebido pelos estudantes? A resposta, de forma bem direta, pode ser resumida em um número. E que número? Um resultado que com certeza superou as expectativas. Mais de 90%. Mas o que esse número quer dizer? Quer dizer que mais de 90% dos estudantes que participaram disseram que o jogo deu uma contribuição significativa para eles entenderem os princípios da Lean Construction. É um resultado impressionante, para dizer o mínimo. E não foram só os números que falaram alto, não. O que os alunos disseram foi igualmente poderoso. Eles descreveram o jogo como uma simulação realista de problemas em obras. Isso mostra que a experiência foi totalmente imersiva e fez sentido para eles. E o mais legal é que a atividade ajudou a galera a dominar conceitos-chave, que no papel são super difíceis de pegar, sabe? Coisas como fluxo contínuo, planejamento colaborativo e como identificar desperdícios.
basicamente o coração da filosofia Lean. E tudo isso nos leva a pensar no futuro do aprendizado, porque essa experiência é importante tanto, para muito além de uma única sala de aula de engenharia. É que essa abordagem tem benefícios enormes. Ela estimula o raciocínio prático, ajuda a gente a reter o que aprende e ainda desenvolve habilidades de relacionamento que são essenciais. E tem um bônus, talvez um dos mais relevantes hoje em dia. Por ser um jogo físico, ele ajuda a reduzir aquela fadiga digital que todo mundo sente. Bom, a experiência na engenharia foi um sucesso. E isso deixa a gente com uma pergunta que não quer calar. Que outras áreas do conhecimento, daquelas bem complexas, poderiam ser totalmente transformadas pela ideia simples, mas superpoderosa, de um jogo? A revolução no jeito de aprender pode estar só começando.